Ele começou a passar muito mal. Vomitando, né? Aí eu fui abrir a porta pra ver se ele se animava, porque quando abre a porta ele se anima pra sair. Ele nem saiu do canto, ele ficou assim agachadinho. Aí o Flávio pegou ele agora e levou ele pra emergência. Porque Sofia tá dormindo. Eu não sei o que foi. Você, Clifford, tanta saudade, tanta saudade. Mamãe chorou tanto, Clifford. Tanto, tanto. Pensando que você ia deixar a mamãe, meu amor. Que susto, meu bebezinho, que susto. Ai, Clifford, que susto. Ai, que susto, meu amor. Não sai daqui não, do colo de mamãe não, viu? Não sai não, fica aqui. Estou destruída, acabada, amarrotada. Pior que um trator ter passado em cima. Tudo bom, minha gente? Eu tô bem melhor agora. Glória a Deus, aleluia. Clifford tá em casa. Meu Deus, que agoniante. Que angústia, que sufoco. Que sufoco, né? Mas antes de contar, eu quero agradecer a todo mundo as mensagens. Minha gente, é tanta mensagem. Que se não, né? Eu não vou conseguir chegar até você. Se sinta abraçada aí com a minha gratidão. Não tinha chegado alguém, mas é o vento. Com a minha gratidão, muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Jesus abençoe a vida de vocês, tá certo? Muito obrigada por essa empatia, por esse sentimento. Muito obrigada mesmo. Se eu dormi 2 horas essa noite, foi muito, foi muito. Mas olha, escuta que eu vou tentar falar sem me embolar. Porque eu já me embolo naturalmente, né? E cansada, minha filha. Aí pronto, vamos lá. Ontem, domingo, 4 horas da tarde, até umas 4h30, 4h40, a gente chegou da igreja e ficou lá embaixo brincando com o Clifford, né? Ficou até esse período. Clifford normal o dia, a noite inteira. A noite inteira não, né? A noite também. Por quê? 2 horas antes do acontecido, vocês viram que a gente saiu pra comprar lanche. E ele tava com a gente. Clifford estava com a gente na hora que a gente foi comprar o lanche. Tudo tranquilo, tudo normal. Quando a gente chegou em casa, né? Eu contei a história pra Sofia e passou um tempinho, Sofia pegou no sono e ele começou a vomitar. E a gente ficou, nossa, né, que estranho. Será que ele comeu alguma besteira, achou alguma besteira? A gente não deu nada pra ele, não deu comida, não deu nada. Ele come a ração dele. Vou aqui pra conversar com vocês, terminar, né, a história, lá vê ele. Aí, minha gente, quando ele vomitou a primeira vez, né, aí a gente foi lá, limpou e tudo mais e a gente foi dormir. Aí passou uns minutos e ele foi vomitar de novo. E nessa hora eu tinha ido ao banheiro. E eu escutei ele vomitando. Porque quando eu fui no banheiro, ele veio atrás de mim. E ele deitou bem pertinho ali da porta, né? Mas depois ele saiu, começou a passar mal, começou a vomitar. Nisso que eu ouvi ele vomitando, eu chamei pro criaturinha. Falei, amor, o Clifford tá vomitando, né? E ele falava, levantou, falou, já ouvi. E foi ajudar ele, né? Foi limpar. Aí, menina, eu saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, ele foi vomitar novamente e ele não conseguiu vomitar, né? Ele tipo, deu aquele suspiro lá e ele ficou agachadinho. No que ele agachou, ele ficou. Minha gente, ele desmaiou aquele cachorro. Ele ficou exatamente assim. Ele se agachou, colocou as patinhas aqui assim, ficou assim, ó. Com os olhos parados, os olhos não se mexiam. Você ia pra lá, você ia pra cá na frente dele e ele não acompanhava você com os olhos. Ele ficou bem pertinho da porta da gente e a porta da gente faz um barulho. Ui! E toda vez que toda vez que a gente vai sair, ele fica doido, né? Fica doido, fica animado, se levanta logo pra querer sair. Eu fui abrir a porta de propósito e o cachorro não se movia pra nada, nada. E eu peguei, achei muito estranho. Quando eu toquei assim nele, quando eu movi ele assim, minha gente, ele tava do mesmo jeito que ele tava, ele ficou. Ele só fez balançar, porque eu empurrei ele assim um pouquinho. Clifford,
E ele ficou. Menina, quando ele ficou daquele jeito, que eu falei assim, não, o cachorro morreu. Aí eu me desesperei. A criaturinha já tava aqui na cozinha, acho que procurando algum chá pra fazer pra ele, chá de boldo, alguma coisa assim, não sei. E eu me desesperei, eu me ajoelhei ali naquela sala, eu comecei a gritar, né? Na minha outra sala aqui, não queria nem ver, coloquei a mão no ouvido, não tinha zoada nenhuma, mas na hora da reação, coloquei a mão no ouvido, me desesperei, né? Falei assim, ele morreu. E Flávio falou, calma, tem que ter calma. E Flávio botou uma camisa nas carreiras, pegou ele, do mesmo jeito que pegou ele mole, minha gente, com o olho parado assim, ó. Parado, parecia que a alma dele tinha saído do corpo. Aí Flávio foi-se embora pra emergência, ainda bem que a emergência daqui dos cachorros, dos bichos, dá o quê? Uns 7 minutos de carro, uns 7 minutos. E foi-se embora. Aí Flávio dizendo que aos pouquinhos no carro que ele foi voltando. Aí quando chegou lá no hospital, a enfermeira veio, olhou ele, levantou assim a boca dele para olhar a gengiva dele e disse que estava muito pálida. A gengiva dele, falou assim, ele está muito pálido. Provavelmente ele teve algum tipo de reação alérgica, né? E isso pode se agravar, né? E ele pode ter alguma parada cardíaca e o que pode acontecer é que a gente tem que entubar ele, caso ele não reaja à medicação e tudo mais, mas ele vai precisar ficar internado, porque isso pode se agravar. Então o Flávio deixou ele lá e teve que vir embora, né? O Flávio chegou aqui em casa, era mais ou menos quase 1h da manhã, né? E teve que deixar ele lá no hospital, daquele jeito que ele tava, mole mesmo. Minha gente, eu nunca vi Clifford desse jeito. Aí Flávio chegou aqui em casa, a gente não conseguiu dormir. Eu disse pra vocês, a gente conseguiu dormir 2 horinhas, foi muito. Eu acordei super cedo, 5h da manhã, eu já tava acordada já. Ele também. Quando deu 7 horas, a gente ligou pro hospital, né? Eles disseram que não tinha notícia ainda do médico, que o médico iria ficar de ligar pra gente pra dar notícia. Eu falei assim, não, quando a gente deixar a Sofia na escola, porque eu não contei pra Sofia, né? Mas eu contei pra Sofia agora, depois, mas não tinha necessidade de eu contar pra ela naquele momento que ela tava indo pra escola, até que a gente tava cheio de coisa pra resolver. Aí eu falei assim, quando a gente deixar a Sofia na escola, a gente vai direto pra lá. Aí a gente foi de manhã pra lá, né? E quando a gente chegou lá, Clifford ainda continuava internado, a gente não podia ver, a gente não podia ficar no hospital. E eles disseram que a médica iria ligar pra gente. E nisso a gente vai ficando mais aflito, né? Porque a gente não sabe, né? A médica vai ligar ou não vai ligar, né? A gente teve que deixar ontem, né? Quando a gente levou ele, 75% do valor para ele ficar lá no hospital e 25% a gente ia pagar depois. Daí quando foi, mais tarde a médica ligou, falou que fez os exames nele, que estava tudo bem, mas que ele fez a UX, ele fez tanta coisa, passou os medicamentos tudo direitinho, mas que ela não sabia o que era, qual foi o tipo de alergia que ele teve, mas provavelmente foi alguma alergia, alguma coisa. Agora aqui a gente não sabe. Às 4 horas da tarde a gente estava aqui embaixo brincando, né? E também pode ter sido algum inseto que picou ele, que a gente também não sabe. Aqui é mata, né, minha gente? É tudo mata, a gente brinca aqui embaixo assim, ó. Entende? Então, assim, se os médicos não sabem, né, a gente deduz que foi alguma coisa assim. Aí ele raspou aqui a patinha, ó, tá vendo o furinho aqui? Ficou no soro, rapou essa patinha e essa aqui perto da biloca dele. E essa daqui também, ó, tá vendo? Essa e essa daqui, ó, pra ficar no soro. Mas ele voltou bem, ele voltou tranquilo, ele só voltou muito cansado. Não foi, Clifford? Aí ela passou também essa comida aqui pra ele, ó, meu balcão tá todo sujo, minha gente, não repara não. Ó, tá vendo? Ela passou essa comida aqui pra ele comer esses dias e esse medicamento aqui assim, ó. Cadê? Pra Clifford. Tem o nome, minha gente, do medicamento. É isso aqui, ó, esse medicamento aqui. Aí no papel tem dizendo como é que a gente deve estar usando. E aqui também, né? Pra usar cada 12 horas por 2 dias. Entendeu? Esse daqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como é caro as coisas aqui. Só pra aferir a pressão dele, tinha lá no papel, $68, se eu não me engano. Era 60 alguma coisa, dólar. Só pra botar um negocinho aqui, ó, no gravetinho dele, a patinha dele é dessa finurinha, pra tirar a pressão. Que coisa de mamãe, muito doce. Tão bonitinho. Isso aqui, amor.
Eu amo tudo. Once you get past certificate, go inside the admin building and talk to the supervisor. We'll tell you that there are multiple jobs at the port that are open, and in order to do any of them, you first. Tive que cancelar as 4 casas, obviamente, né? A gente não tinha nem condição. Nem lógico um negócio desse. Mandei mensagem para todas as 4, bem cedinho, era 6 e pouca da manhã ainda, quando eu mandei mensagem para elas, dizendo que eu tive uma emergência familiar e que eu não poderia comparecer à casa delas nesse dia, que nós precisaríamos cancelar. Né? E todos entenderam super de boa, né? Falaram assim, eu espero, desejo, né? Que esteja tudo bem e tudo mais. Precisa, né, minha gente? E quando foi semana passada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que foi brincar nos gameinhos, né? Ganhou, só que não estava conseguindo falar com o suporte, porque a gente tem um suporte lá no grupo, e eu tinha explicado para ela que o nosso suporte demora 24 horas, até 24 horas para responder, devido ter muita gente. Até que eu não consegui sozinha e eu tive que contratar outra pessoa, outro suporte, para me ajudar lá no grupo, né? E nisso, ela com raiva, né? Porque ela gameou, ela ganhou e ela estava com dificuldade de preencher as informações para saque. Veja só, a pessoa jogou, a pessoa ganhou e ela estava com dificuldade de informações para saque, né? Alguma informação que ela estava botando ali não estava batendo. Um erro dela, veja só. Foi então que ela mandou uma mensagem aqui no Instagram. E eu tinha printado, mas depois eu apaguei a mensagem, porque eu falei assim, eu não vou ficar com esse negócio pesado, negativo aqui, né? E ela falou assim, dizendo que era tudo mentira, mas ela tinha ganhado. Veja só, ela tinha ganhado. Que era tudo mentira e que ela lançava sobre a minha vida, sobre a minha família, tudo que fosse de ruim. Eu falei, tá repreendida em nome de Jesus. E na hora que eu fui bloquear a pessoa, ela já tinha me bloqueado, mas eu repreendi nos comentários, no direct, né? Tá repreendida em nome de Jesus, né? E eu ainda conversei com a pessoa, expliquei muito antes dela falar isso, eu expliquei pra ela que a demanda da gente é muito grande, né? E que demora até 24 horas para responder, mas que ela tivesse paciência que ia chegar até ela. Se ela me contactou, eu demorei esse tempo, ela não conseguiu, mandava mensagem para o suporte, né? Que um da gente ia ver. E essa mesma pessoa que me bloqueou, depois foi atrás de uma pessoa que eu postei um print de um ganho aqui e mandou mensagem para essa pessoa. Eu não me lembro mais quem foi a pessoa, porque são muitas mensagens, mas se eu ver aqui, se a pessoa aparecer ou ver esses stories, ela vai lembrar, ela vai saber. E ela falou assim, Su, olha o que essa pessoa me mandou. Aí eu vi, né, falei assim, foi a mesma pessoa que me mandou mensagem no dia anterior, né, falando que lançava sobre a minha família, tudo que fosse de ruim, né. Aí eu falei pra ela, não se importe não dê ouvido pra essas pessoas não, essas pessoas, minha gente, elas se destrói sozinha, né? O que é delas realmente está guardado, mas para vocês terem a ideia, a noção da pessoa, que é totalmente destrutiva, totalmente. E às vezes me deixa muito abismada em saber que talvez essa pessoa, eu já acabei até respondendo já lá no Telegram, né? Pedindo algum suporte, alguma coisa, alguma ajuda, ou eu ou as meninas do suporte lá. Entende? Mas tá ali, eu ajudei de alguma forma, de uma certa forma, mas mesmo assim teve aquele prazerzinho lá de criar um fake, de vir falar o que tinha que falar, porque a boca fala que o coração tá cheio, e ainda de procurar uma pessoa, né? Porque eu tinha lá o endereço do arroba da pessoa que fez um ganho muito bom aqui nos gameinhos, né? E foi procurar essa pessoa. É por isso que eu apago o recorte. Entendeu? Porque tem gente que aplica golpe, tem gente que vai mandar mensagem ofensiva pra vocês verem a ideia, a capacidade da pessoa. Não é verdade? Mas eu não ligo não, viu, minha gente? Eu me lembrei daquilo ali, eu falei, misericórdia, né? Mas tá repreendido. Me repreendi na hora ali. Repreendi na hora. Eu fico pasmada muitas vezes como uma pessoa tem a capacidade de vir e falar certas coisas, né? Tipo assim, naturalmente. É porque a vida dela deve ser muito ruim. Eu só tô assim porque eu tô muito cansada. Mas não é porque eu tô abatida, abalada, nem nada não. Fiquei por causa de Clifford. Meu único motivo de eu ter ficado abalada. Mas por causa disso. Isso aqui tava só uma carniça. Isso aqui, minha casa. Só uma carniça, minha gente. Aí eu tô varrendo, eu vou varrendo daqui pra cá, ó.
Tá vendo? Pra me apanhar o lixo depois. Ela venho, mas tava só uma carniça. Já tomei meu banho, já gamei. Criaturinha foi lá na Showers, aqui pertinho, pra comprar frango pra gente fazer pra Clifford, porque a médica passou aquelas latinhas, né? Aquelas comidas enlatadas, mas ele não come. Ele é muito chato pra comer, minha gente, mas é muito chato mesmo. Aí a gente vai fazer frango, né? Porque frango não faz mal. Então a gente não coloca nada, a gente não coloca sal, não coloca nada, nada, nada. Vai comer frango durante esses dias, pra depois ele voltar pra ração dele normalmente, né? Tomei sorinho, minha gente, não foi, minha gente? Tomou sorinho, essa patinha fininha dele, minha gente, olha. Toda rapadinha.